Repórter RMS News, jornalismo para você conectado na internet. Prazer estar aqui com vocês. A satisfação é nossa, meu caro especialista. Só não precisa falar de localização, mas apenas que região de você está nesse momento. Estou na zona leste de Sorocaba. Aliás, estou aqui, acabei de passar aqui próximo uma via bem movimentada, chama Fernando Luiz Groman. Essa rua que passa ao lado do zoológico, o pessoal que vai descendo sentido a Vila Aro, toma muito cuidado que ela está obstruída em virtude de uma obra do SAI e o trânsito está sendo desviado aqui para a rua Joaquim Rodrigues de Barros. Então é como uma via de trânsito rápido, o pessoal desce com cuidado. Boa informação. Só que o Hudson já tá bem pra frente ali. Eu preferi nem falar localização, porque hoje em dia, do jeito que tem carne de pescoço, né? Daqui a pouco o camarada tá lá, estão enchendo a paciência lá do camarada. Então, já saiu fora. Você pode chegar lá na frente das onças, ele não vai estar lá, já tá bem longe dali, né? Ô, Hudson, eu vou inverter a pauta aqui. Eu ia começar pela questão do rodeio, mas não vou começar pelo rodeio, não. Vou passar pelos outros assuntos rápidos, ou você quer começar pelo rodeio? Você escolhe. Oliveira, eu tô aqui, antes de a gente começar, eu queria tomar um café, você estava falando na hora do café? Sim. Eu quero tomar um café com uma pessoa especial, que eu recebi agora cedo uma notícia meio triste, porque acabou se envolvendo em um acidente doméstico, que é o ex-prefeito Renato Amari. Eu recebi um WhatsApp agora aqui, onde mostra que ele caiu na casa dele ontem e fraturou a bacia e passou por cirurgia. Então, eu quero tomar um café com ele e desejar pronto restabelecimento do nosso ex-prefeito Renato Amari. Exato, nós inclusive noticiamos aqui, mas e você sempre bem atento, mandando esse café aí. Vou mandar o cafezinho, vou até buscar a vinheta aqui. Hora do café. Cafezinho para o ex-prefeito Renato Amari, sempre uma pessoa muito querida por todos nós e que é um momento complicado. Eu só vou te dar um toque, não sei detalhes nem nada, mas cuidado com os acidentes domésticos, principalmente nesse período nesse período em que nós estamos em casa, né? A gente, de repente, é o tapetinho, que o bombeiro fala, evita o tapetinho. Muitas vezes você quer voltar aos seus 18 anos, não dá mais para ficar subindo em locais cadeira, não dá, gente. Segura aí. Não sei qual foi o acidente do Renato. O Renato muito tranquilo, tal, né? É apenas uma observação. Fique quietinho aí, vai assistir às Olimpíadas, né? Mas o problema é o seguinte, dias atrás eu vi meu pai, ele saiu da cozinha e foi da Copa e foi para a sala. Um pouquinho de velocidade que se coloca no movimento, ele levou um tropicão do nada, viu? Então é complicado, né? Então vamos ficar atentos. Quero crer que o medo foi com o Renato, uma pessoa muito ágil e possa ter acontecido isso. O importante agora do Renato é a recuperação dele. O boletim é divulgado pela família que ele está bem e o Hudson faz essa lembrança fantástica. Ok, ótimo, excelente registro, porque a notícia é boa também, né? Da recuperação do nosso querido Renato Amari. Hudson, vamos lá. A Câmara de Sorocaba aprovou em sessão extraordinária o projeto de lei de autoria do Executivo que institui como áreas de especial interesse social 2 glebas de terra da área gleba A e B no bairro Jardim Tropical, com o objetivo de promover a habitação social de baixo custo por meio do programa Nova Sorocaba. A gleba A, localizada na confluência da rua Mário Bacaro, você sabe bem a expressão, e Alexandre Dias Batista, no Jardim Itaguamirim, tem 10.480 metros. Olha, eu não vou entrar em detalhes de números, que são muitos os números. O importante é a gente saber qual que é o objetivo, o que se pretende, o que se constrói a partir daí. É o projeto habitacional do governo Rodrigo Manga, que há determinados setores que criticam, desde a campanha eleitoral, e outros que vê como uma solução dos problemas. Mas o Hudson Pessini é especialista no assunto. É consultor político, foi vereador, atuou nas diversas comissões e é essa visão sua que nós queremos que seja colocada nesse momento aqui, Hudson, sobre esse projeto. Oliveira, esse projeto, como qualquer outro, ele não pode ser aceito sem questionamentos. Por quê?
Essas pessoas que moram circunvizinhas a essas áreas, elas compraram seus terrenos, compraram seus imóveis, elas investiram naquele local, porque essa área, a grande maioria que quer se fazer esse programa são áreas institucionais. Para que as pessoas entendam o que é isso, Oliveira, é muito simples. Qualquer área hoje, qualquer loteamento que venha a existir em Sorocaba, é obrigatório deixar um percentual desse loteamento a ser doado para a Prefeitura Municipal, colocar ali uma creche, uma praça, uma escola, um centro esportivo, uma unidade de saúde, para que haja uma distribuição desses serviços, desses aparelhos públicos em toda a cidade, porque não fica uma cidade sem espaço para instalação do aparelho desse, caso necessário. Algumas vezes, esses espaços, por um tempo, acabam ficando devolutos. A gente vê áreas municipais aí que estão hoje tomadas de mato, abandonadas, e alguns locais, por exemplo, ali no portal do Itavuvu, os moradores adotaram essas áreas e fazem hortas comunitárias, até que chegue o momento de utilizar aquele espaço para trazer um benefício para essa população. Eu acho que qualquer tipo de mudança nos planos desses espaços devia ser consultado, primeiramente, a população em volta, se ela concorda com a transformação desse espaço de um terreno abandonado ou de uma possível possibilidade, num local que haja a possibilidade de instalação no centro de saúde ou uma coisa que foi planejada para aquele bairro, para que seja destinada a um programa habitacional. E outra coisa que tem que tomar muito cuidado, pelo menos o que eu venho acompanhando, a contrapartida da doação. Então, hoje, Sorocaba tem um valor imobiliário muito agregado. Eu viajo muito e eu vejo que aqui o metro quadrado do terreno ele é muito caro. E hoje, construtoras privadas vão receber esses espaços de forma gratuita. Gratuita, entre aspas. Eles vão pagar essas áreas, destinando aí algumas propriedades, algumas unidades desses apartamentos para a população de baixa renda. Agora, o que tem que ser claro, e não ficou claro ainda, qual é o metro quadrado, quanto custa o metro quadrado dessas áreas hoje, avaliado pelo CRES, que eu acho que é um órgão responsável para fazer esse tipo de avaliação, e depois, quantos apartamentos serão destinados à população com essa permuta. A gente não pode deixar, muitas vezes, Oliveira, que depois de pronto, falar assim, olha, infelizmente, só 4 apartamentos se doam uma área gigantesca, num local assim privilegiado da cidade, onde você não encontraria um local para fazer um empreendimento desse. Você ocupa um espaço público, cria um desequilíbrio urbano, porque ele não foi preparado para aquilo, e depois você vem com uma contrapartida muito pequena. Eu acho que tem que ser uma contrapartida satisfatória e transparente. Transparente. Eu acho que isso aí é a parte mais que está se pecando nesse projeto. É essa parte dos números. Quanto é que custa o metro quadrado, quanto é que está avaliada essa área que a prefeitura está doando e quanto vai voltar para a população em unidades habitacionais. Importante, consultor político, conhece do assunto. Eu, quando vou colocar alguns assuntos envolvendo a Câmara, eu analiso para não criar um desconforto da interpretação que o Hudson está batendo em cima das iniciativas do vereador, né? Mas o Hudson consegue pegar justamente uma linha que é a linha do debate na Câmara. Isso quem ganha aqui e dos questionamentos, quem ganha é o nosso internauta. Parabéns, Hudson. A gente ainda está construindo, né? Essa formatação, e é justamente como isso. Você colocou um assunto aí que me chamou a atenção, me fez dos locais onde será construído. Até porque eu tô falando de bater em câmera, não há problema nenhum. Ok? Nenhum problema. Se é a opinião do Hudson, é a opinião do Hudson. Eu estou dizendo porque pode passar a interpretação que o objetivo é esse. Não é o objetivo. É entender
né? E é isso que eu fiquei feliz agora com o Hudson, com a sua experiência, a sua bagagem. Ele automaticamente buscou esse viés. Isso vai ser muito legal, viu, Hudson? A sua participação aqui vai dar esse diferencial que a gente quer, né? De compreensão do tema. Você colocou aí, Hudson, na sua fala o seguinte: olha, tem que ver o local onde essas obras serão executadas, porque pode causar um impacto para aquela população. E você está correto. Eu vou te dizer, porque dias atrás eu conversava com um cunhado meu, fui até a residência dele, e ele dizia o seguinte: olha, aqui nesse local nós tínhamos uma corrente de vento muito gostosa, mas construíram aquele prédio lá embaixo, e aquele prédio próximo de uma área verde, e aquele prédio interrompeu essa corrente de vento, porque a gente não percebe, o vento você não vê, mas você sente, né? E você pode ter um impacto ambiental que pode criar um problema seríssimo para a comunidade no entorno, né? Exatamente, Oliveira. E o principal, a gente tem que saber, hoje Sorocaba tem um problema, eu estava conversando agora há pouco com o diretor do SAI, e o diretor do SAI, posso dizer para você que vai saber ter mais propriedade para falar isso do que eu. Mas a rede de abastecimento de água que é enviada para algum determinado bairro, ela já é previamente calculada quanto que vai haver de consumo naquele local, perto do número de residências, das possíveis alterações que lá podem ocorrer. Outra coisa que também preocupa é carga de energia elétrica, transporte público, saúde pública, escola e creche perto. Hoje existe uma dificuldade muito grande do transporte para crianças poderem estudar longe das suas casas. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Esses locais, elas passaram por esse crivo. Esse debate que está faltando na Câmara é saber se o urbanismo em volta daquela área vai conseguir abraçar o empreendimento. Nós barramos, e as pessoas muitas vezes ficam bravas. Alguns grandes empreendimentos em Sorocaba que estavam sendo instalados de uma forma não condizente com o local que ele estava. Por mais que fizesse reparos urbanos ali, adaptações no trânsito, não dariam mais problemas do que soluções. Então, todo espaço público hoje, todo espaço hoje imobiliário da cidade, é passado por uma avaliação, e essa avaliação é muito criteriosa para saber se aquele empreendimento ele vai, de fato, trazer um benefício para a cidade. Hoje, se um supermercado, por exemplo, Oliveira, e eu vou dizer que eu participei pessoalmente, o pessoal da rede, eu posso falar o nome aqui, a Rede Confiança, que está se instalando na Avenida de São Paulo, para aprovar aquele empreendimento, ele vai ter que fazer adequações gigantescas no trânsito em volta, para que as pessoas que trabalham de um lado e vão para o outro, ao passar por ali, elas não sejam prejudicadas. Então, o trânsito tem que ser alterado. Então, é muita coisa que envolve um grande empreendimento, uma grande construção, e a gente não está vendo. A Câmara hoje se resulta numa forma muito simplista, em dizer assim: eu sou base do prefeito e por isso não posso questionar. Não. Você ser base ou ser oposição, a oposição tem que existir, ela tem que ser propositiva, e a base é justamente aquela que vai abrir o olho, muitas vezes, do prefeito de situações que não estão sendo levadas em consideração e são importantes. Importante a sua participação, Hudson, fazendo-nos compreender o núcleo do debate, o núcleo do assunto. Hudson Pessini, bacharel em Direito, consultor político, todas as segundas-feiras conosco aqui. Você também acompanha pela página Legitimidade Sorocabana todos os conteúdos produzidos pelo repórter RMS News, pelo portal RMS News. Aliás, o portal que vem aí com novidades, hein? Novo design, com muitas ferramentas, totalmente reformulado.
Hudson Pessini, vamos para outro assunto. Enquanto passa por revitalização, o CRAS Laranjeiras, que fica no Céu das Artes, passa a atender temporariamente a partir dessa segunda-feira no prédio do antigo Sabe Tudo, anexo à Escola Municipal Professor Flávio de Souza Nogueira, que fica na rua Benedito Galdino dos Santos 47, na Vila Fiore. Você já leu a notícia toda e automaticamente na sua fala você vai descrever. Eu, como um chato, vou pegar num assunto que de repente você vai falar, mas não tinha nada a ver, o Oliveira foi buscar isso. Eu quero saber como que tá essa situação do Sabe Tudo nesses prédios. Como que eles estão abandonados, estão sendo utilizados de forma pontual? É uma obra que foi executada e se perdeu no tempo? Olha, Oliveira, eu passei 4 anos no meu mandato tentando entender essa problemática, tentando achar soluções para esses prédios. Eram 32 ou 34 prédios desses Sabe-Tudos. Foi gasto uma fortuna construindo esses prédios. Eles foram construídos na gestão Vitor Lippe. Todo o meu respeito, deputado Vitor Lippe, mas uma coisa que foi mal planejada, mal elaborada. É um prédio que não tem nenhuma acessibilidade, então ele não pode ser utilizado para muita coisa, inviabiliza a utilização dele para outros fins, a não ser uns muito específicos que não dependam de acessibilidade, que são mínimos isso daí. Foi passado de secretaria para secretaria, foi para a Secretaria de Relações do Trabalho, voltou para a Secretaria de Educação, depois foi para a URBS, depois, por último, eu acho que eles voltou para a Secretaria de Segurança Comunitária. Aí a turma fala assim, transforma-se, as ideias são boas, mas a execução das ideias não são. As pessoas dão muitas opções, muitas opiniões em cima disso. Por que não coloca bases da Guarda Municipal de Sorocaba nessas unidades? Não dá, não temos guardas municipais hoje. Há uma quantidade de guardas municipais que permita você colocar um guarda municipal fixo lá, um ou dois, parece que não pode ficar um sozinho, um tem que dar respaldo para outro, no caso de uma emergência, um precisa sair ou ir no banheiro. Então, você teriam que colocar 2 guardas municipais em cada um e mais uma viatura patrulhando, usando esse espaço como base. Isso descaracterizaria toda a guarda municipal. Na época que isso foi proposto, Oliveira, eu até levantei a quantidade de guardas municipais hoje que estão em desfunção, que prestaram concurso para ser guardas municipais e estão ocupando outra função em cargo político, em cargo comissionado. E isso só acontece porque a Guarda Municipal também não existe mais um plano de carreira. O último graduação que foi dada, vamos colocar assim, uma valorização salarial que foi dada à Guarda Municipal, foi na época do prefeito Renato Ambre, que nós falamos dele há pouco tempo. Então, desde então, não existe mais uma reciclagem, um exame que eles fazem que permite eles ganharem um pouco mais sem deixar a farda. Então, hoje o Guarda Municipal acaba deixando a farda. Então, se você puxar lá, você vai ver que nós temos 400 e poucos guardas municipais, mas em torno de 280, mais ou menos, são os que estão na rua. Todo o resto hoje está deixando a corporação por falta de valorização. Também, esses Sabe-Tudos, eles foram estudados para ser doado para entidades do terceiro setor. Um deles, se não me engano, para a Cipeca, já deu certo. E isso foi um modelo legal, porque essas entidades muitas vezes pagam aluguéis em suas sedes, elas têm hoje uma necessidade de ter um ponto fixo, e esses espaços seriam ideais para muitas entidades hoje, principalmente aquelas que não têm sede própria. Faria um convênio, um termo de cessão, isso passaria pela Câmara, seria votado, para que nenhuma entidade mal intencionada ocupasse o espaço desse. E isso, essa entidade seguindo critérios, com direito à renovação, poderia estar ocupando esses espaços. Mas, infelizmente, Oliveira, esses assuntos caminham de uma forma muito lenta. E assuntos, muitas vezes, de menor importância, como muitos que você vê, nome de rua, homenagens e coisas do tipo, tem pernas maiores, ou projetos de lei, muitas vezes, que não são tão importantes quanto esse. Então, Hudson, dentro dessa sua fala, eu fui para um outro objetivo, você colocou aí várias situações que você vivenciou de utilização desse prédio. Parece que
essa iniciativa da prefeitura hoje, que é enquanto o CRAS Laranjeiras ele passa por revitalização, que o prédio do Sabe Tudo, nesse local, possa ser ocupado por essa unidade. Então, talvez seja o caminho esse, né? De boas utilizações, para que a gente não deixe esses prédios se tornar um elefante branco na cidade. Não, e esses prédios, eles foram feitos de forma estratégica, a intenção era muito boa, mas o estudo, por isso que eu falo muitas vezes que o debate e o estudo em cima de qualquer projeto hoje é importante, como esse que a gente falou da habitação, para que não aconteça o que aconteceu com o Sabe Tudo. Não se pensou em todas as possibilidades que existiriam antes da execução desse projeto. Eu estou aqui a uma quadra aqui de onde eu estou, tem um Sabe Tudo. Ele foi colocado ali por ser próximo de uma escola, eu acho que praticamente todos são próximos a escolas, e ele tem um mirante em cima. É interessante que a intenção do deputado, hoje deputado Vitor Lippe, em fazer com que as pessoas tivessem um espaço para apreciar a cidade de Sorocaba, tirar fotos e coisa e tal. Só que, infelizmente, pensou-se tudo isso, mas não pensou em muita coisa, que era principalmente o custo para se manter tudo isso. Você fazer hoje o que está sendo feito, de colocar o CRAS lá, pode ser uma solução não temporária, mas podia levar vários aparelhos, para esses prédios, porque existe, muito foi tirado, eu falo isso, eu dou o braço a torcer aqui, que foi uma coisa boa que o prefeito Crespo começou a fazer, que foi o corte do pagamento de aluguéis para serviços públicos municipais que ocupavam prédios privados, sendo que existe sim prédios municipais desocupados que podiam estar recebendo aí essas instalações. Então, acho que antes de você alugar, antes de você fazer, podiam realmente envolver esses Sabe-Tudos nos futuros projetos, para que a gente, aos poucos, fosse ocupando aí. Vamos para um último assunto aqui. O vereador... Vamos lá? O vereador Cícero João, do PTB, entrou com pedido de liminar na Justiça, em que solicita ao Poder Judiciário a anulação da votação que autorizou a volta dos rodeios em Sorocaba. O projeto recebeu 9 votos a favor e 8 contra. Para o parlamentar, o projeto precisava de 10 votos para ser aprovado. Confiante, o parlamentar acredita que a Justiça deve conceder nesta segunda-feira a liminar, suspendendo a aprovação. Já o vereador Hélio Brasileiro, do PSDB, também publicou em sua rede social um vídeo em que afirma que entrou com uma contestação na Câmara de Sorocaba para que o resultado da votação do projeto de lei sobre a volta dos rodeios seja corrigido. Na sua análise, o resultado está equivocado. A matéria foi aprovada nas sessões extraordinárias de quinta-feira. Brasileiro justifica que a lei orgânica e o regimento interno da Câmara exige que, para o projeto ser aprovado, a necessidade de maioria simples. Como havia 18 parlamentares presentes, eram necessários 9 votos mais um, que significa 50% do número de vereadores presentes na sessão mais um. Esse assunto você conhece. Está anulada a votação ou não, na sua visão, Hudson? Oliveira, é questionável, sim. Acredito que tem sim subsídio para anular a votação. De fato, por essa lógica, você entende nitidamente que não tem 50% mais um. Mas você percebe o que está mais aflorado do que isso, que esse projeto foi colocado em sessão extraordinária, não tinha necessidade de estar em sessão extraordinária. Tudo que se coloca em sessão extraordinária merece atenção um pouco maior do que os outros, porque são votados em primeira e segunda discussão no mesmo dia. Detalhe, fica muito claro que houve um acerto entre os vereadores para que esse projeto fosse aprovado. 2 vereadores não foram votar, aí o resto votou. Toda aquela manobra que se faz legislativa para que se alcance êxito numa coisa que está previamente acordada. Agora, não sei quais são os benefícios ou quais as coisas que foram amarradas com os vereadores para que isso acontecesse.
Isso é um banho de água fria. Eu vi também, não só do Cícero João, mas eu vi também na sexta-feira, já antes do Cícero João, o doutor Hélio Brasileiro também fazendo esse mesmo questionamento. Tem muita coisa para acontecer em volta disso. Eu acredito que a Câmara não pode mais se achar acima do bem e do mal. Todas as pesquisas com relação a esse projeto mostraram que mais de 90% da população, mesmo eles se articulando para votar em peso na enquete a favor do rodeio, nunca o descontento com esse projeto ficou menor do que 90% de qualquer votação que você viu na internet. E como acontece esses acertos? Porque muitas vezes se fala de acertos, daí tem que coçar até a cabeça, né, Hudson, para pensar o que vai falar, né? Porque senão os caras... Mas esses acertos, é o seguinte, são acertos republicanos? Ou seja, olha, eu penso dessa forma, vou atender, ou são acertos que fogem daquilo que é republicano? Oliveira, você muitas vezes tem pessoas que te apoiaram ou bancaram a campanha de alguns deputados, alguns vereadores, alguns prefeitos, e depois exigem desses parlamentares ou desses chefes do executivo o cumprimento de alguns acordos. Muitos deles não republicanos, por que não? Ou muitos sim. Esse projeto, por exemplo, é um projeto republicano. Agora, você muitas vezes condicionar a um projeto, a uma doação de campanha, é como se você comprasse o parlamentar. Ele não é caracterizado crime, mas no mínimo é imoral você hoje devolver essa investimento que você tem. Não falo que esse é o caso em si, mas pode ser, por que não? E também como que se ganha o voto dos demais vereadores, porque geralmente quem faz a propositura tem um interesse, e quais são os interesses dos outros vereadores a abraçar uma rejeição como essa, e tenho certeza que não é de graça. Então geralmente é assim, eu voto nesse com você e você vota naquele comigo, eu te ajudo aqui, você me ajuda ali. Essa é a troca parlamentar que existiu e a gente imaginava que fosse parar de existir, e sim que o voto fosse dado aos projetos de acordo com os interesses da população e da cidade. Então a gente sabe que esse ponto específico ainda a gente não alcançou. Existem outros interesses no voto dos parlamentares que eu falo, nas três esferas, municipal, estadual e federal, que vão além de trazer benefícios para o povo brasileiro, para o povo sorocabano. Tem voto, vamos supor que a justiça anule essa votação. Vai ter voto suficiente para trazer o rodeio de volta? O França foi um dos que faltou, né? Que não esteve presente na sessão. Vai ter que voltar, né? O França vai ter que voltar. Vai ter que voltar como que chama o ex-presidente da Câmara lá? O Dini. Fernando Dini, né? Me disseram o seguinte, a semana passada, eu contei aqui, que uma determinada pessoa chegou para uma outra, ele disse o seguinte, para a assessoria ali próxima do Vinícius Aires, disse, olha, tem um vereador do PT que tem até, ele gosta dos rodeios, mas ele tem que votar contra ou ver uma outra maneira, porque senão ele vai contra a Yara e a Yara fica brava, né? Daí ele vai contra o partido. O França faltou, mas acho que tem mais vereador PT lá, né? Acho que o França faltou, então, de repente, não foi o França dessa história, né? E a Cida Muniz, da Rádio Jovem Pan, falou, gente, eu fiquei sabendo que o Fernando Dini vai faltar alguns minutos antes, e justamente esses votos decisivos acabaram aí proporcionando esse resultado. Voltando àquilo que querem os vereadores, de 9 votos, mais uns 50%, tem clima para passar ou você acha que a pressão vai ser forte? Esses dois vereadores serão fundamentais no caso de uma nova votação. Muitas vezes, agora, pode falar assim, aconteceu um problema no dia, vamos imaginar que, de fato, os argumentos desses vereadores sejam esses mesmo. De fato, aquele dia eu não pude ir, mas agora eu vou. Se você não resolver o problema naquele dia, agora é problema seu, eu cumpri o meu papel, ou melhor, deu certo de não estar lá naquele dia,
Mas agora, sinto muito, eu vou estar lá votando. Mas agora pode faltar outro. Qual é o nível? Daí pode faltar qual outro. É o nível de... pode ser, por que não? Que eles façam um rodízio de falta. Agora outros 2 ficam doentes ou ficam compromissados bem nesse dia. Então, fica muito atento a esses 8 pessoas que votaram contra esse projeto e agora a população que é contra esse projeto pressionar não só esses 2 que faltaram, mas outros vereadores aí que muitas vezes que deram a palavra para entidades aí de defesa animal e depois na última hora, não se sabe por quê, eles simplesmente mudaram de opinião. Eu acho teve que custar muito caro para o caráter de uma pessoa. Eu não sei qual é o preço da venda do caráter. Caráter não se vende. Quando você dá a palavra para uma pessoa, aquilo tem que ser cumprido. E a gente viu que nessa situação específica tiveram vários vereadores que misteriosamente, e a palavra misteriosamente, entre aspas, mudaram seu voto na última hora. Tá certo, é lógico, a gente não pode duvidar das justificativas apresentadas pelos vereadores, né? Que está dentro de uma legalidade pelo não comparecimento, né? Essa é uma realidade. A gente pode questionar, pelo menos. É questionável essa situação. Gostei. Você, como bom bacharel em Direito, já buscou aí uma forma para poder trabalhar essa questão dentro de um processo constitucional. Hudson, é o seguinte... só tem um atalho aqui que eu vou colocar rapidamente. Então vamos fazer o seguinte: no dia, caso esse projeto seja anulado pela Justiça, no dia da votação, se o presidente Cláudio coloca em votação e percebe que não está a Câmara na sua maioria, que peça o adiamento da votação e ele só entra em votação quando a Câmara estiver na totalidade. É possível isso? Sim, é possível. Ele retirar de pauta, é possível o autor retirar de pauta, é possível qualquer vereador colocar uma emenda e sair de pauta, é possível o vereador, presidente da Câmara, não pautar, ou principalmente, eu gosto muito do Cláudio, não pautar um projeto como esse, espinhoso como foi a primeira votação, que está aí sendo judicializada, não colocar uma votação dessa em sessão extraordinária, e sim em 2 sessões, projeto de menor necessidade hoje de aprovação rápida. Tá certo, Hudson Pessini, foi um prazer imenso falar contigo mais uma vez, todas as segundas-feiras, conosco aqui no Repórter RMS News, analisando os principais assuntos. Você viu que a gente escolheu assuntos interessantes para você, né? Assim, tem qualquer importância, né? Para os camaradas a semana toda ficar na sua orelha. Daqui a pouco vai estar disponibilizado no Legitimidade Sorocabana, também no portal RMS News, em todas as nossas plataformas. Um abraço para você e um bom dia, Hudson. Forte abraço, ótima semana a todos, fiquem com Deus. Tá gostando aí do nosso bate-papo semanal, Hudson? Só vai ter que ficar agora. Muito bom, eu tava com saudade disso, viu? Eu tava com saudade. A gente fala muito sobre essas coisas, mas fora das câmeras. É bom levar muitas vezes as nossas opiniões para as câmeras e para a população no modo geral. Legal, e eu tenho visto assim uma boa receptividade em todas as nossas plataformas e também com o pessoal do Legitimidade Sorocabana, que sempre queria ver você mais próximo falando ali, não só na postagem, mas dando a cara.